Juntos no Enem. Simbora, galerinha, vamos juntos mais uma vez para essa revisão do Enem. Sou Valério Henrique, professor de Física. Hoje vou fazer a revisão para você de som, acústica, qualidade fisiológica do som. Esse Enem é seu, acredite no seu potencial, estou aqui para lhe contribuir nessa sua aprovação. De olho na tela. De imediato vamos à definição do som. Qual é a classificação do som para a física? É uma onda tridimensional, quer dizer, se propaga em 3 dimensões, não tem como eu gerar um som e somente se propagar na minha direção frontal, não se propagar nas alturas nem nas larguras, não tem como. Se propaga em 3 dimensões, é uma onda longitudinal. Como é que o som é produzido? As cordas vocais pressiona as partículas do ar que vão se chocando umas com as outras e vai levando o som, a energia que eu gerei da minha voz, para distante de mim. É assim que é gerado o som. Então ele é longitudinal. O movimento do pulso tem a mesma direção do movimento da onda. Mecânica. É uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica? É uma onda que necessita do meio para se propagar. Não tem como produzir o som se eu estou no vácuo. Por exemplo, costumo muito usar isso nas minhas aulas. Supondo que fosse possível eu, no estalar de dedo, conseguisse me teletransportar para o universo. Não dá, né? Quando eu chegar no universo, vou morrer, não vou conseguir respirar, não tem oxigenação, a temperatura é muito baixa, vou congelar, tem tudo isso, né? Mas supondo, vamos imaginar, vamos delirar essa viagem. Eu consigo, no estalar de dedo, me teletransportar para o universo. Estou no universo. Se eu der um grito no universo, vai sair som da minha garganta? Não sai. O universo é vácuo, quer dizer, falta partículas. Não tem as partículas mínimas necessárias para que o som possa se chocar e gerar a transferência de energia. O universo é vazio, não tem nada no universo. Então o que acontece se eu gritar, hein? Eu vou gritar e não vai sair nada da minha garganta. Nem eu vou escutar a minha voz. O som não se propaga onde não tem matéria. E a matéria mínima necessária para a propagação do som é o ar. Certinho? Então essa é uma onda mecânica. Vamos adiantar um pouquinho. Onda eletromagnética. Onda eletromagnética, sim, pode se teletransportar no vácuo, porque ela não precisa do meio para se propagar. Fechamos isso? Voltando lá na tela, tira print. Memoriza, anota no caderno, tridimensional, longitudinal e é mecânica. Olha o gráfico que eu peguei para vocês. Um gráficozinho bem bom, massinha todo, explica uma frequência de som. Estamos aí, entre a frequência, olha na tela, vou tocar aqui, ó, 20 e 20 mil. Aqui é a nossa frequência, Hertz. Esse espaço entre 20 e 20 mil Hz é o som auditível, quer dizer, é o som que eu consigo captar. Que o ser humano, que nós somos preparados para receber esse som. Então, um martelinho lá dentro do ouvido vai conseguir vibrar dentro dessa frequência. Esse é o som audível. Tem aí uma pessoa ouvindo o som, olha para o lado de cá. Onde eu tenho 20 Hz, é a frequência mínima que meu ouvido consegue captar. Estou no limiar da surdez. Eu não consigo ouvir abaixo disso aqui, chamado de infrassom. Onde tem a tarja azul é o infrassom. Está abaixo do som que eu consigo ouvir. Lá no final, do outro extremo, do amarelinho, nós temos 20 mil, 20 kHz. 20 kHz é o limite da dor. Ó, já causa dor um pouquinho antes, tá? Isso aí é o limite garantido que o ouvido vai suportar. Nem todos conseguem chegar aí, não. Já consegue doer. Dói no seu ouvido, vai sangrar, pode quebrar também o martelinho que está lá dentro, é o menor osso do corpo humano, né? Aproveitando aqui, professor de biologia. Então é o menor osso do corpo humano que está lá para reproduzir esse som, transferindo para a sua mente. Esse amarelo é o espaço que nós vamos trabalhar, certinho? O lado de cá é infrassom, o lado de cá, de lá, é ultrassom. Acompanha na tela mais uma. O ouvido humano consegue captar sons se estiver nessa margem que eu acabei de mostrar para vocês. Essa margemzinha, essa tarja amarela. O infrassom inferior a 20 Hz, memoriza isso bem bonitinho, gente. Anota no caderninho. Tira a foto da tela, printa a sua tela. Abaixo de 20 Hz. Considera esse ponto de 20 Hz o som grave e já memoriza, é o homem. Depois lá na frente a gente vai lidar com isso, vai aparecer bem claramente por que eu estou colocando o som do homem aí. Então abaixo, próximo do 20,
som do homem. Esse aí é o som grave. O ultrassom inferior a 20 kHz. Quando já está se aproximando de 20 kHz, nós temos aí o som agudo. Memoriza a voz da mulher. Então, do lado de cá, parte baixa, 20 Hz, som grave, voz de homem. A parte alta, 20.000 Hz, bota a mulher, som agudo, certinho? Depois a gente vai clarear isso aí. Olha embaixo, como eu coloquei para vocês, ó. Lado esquerdo, baixa frequência, temos o som baixo, voz do homem. Lado direito, temos a alta frequência, som agudo, voz da mulher, certinho? Memoriza isso. Toma nota no caderninho, vamos precisar disso aí para resolver alguns probleminhas de defeito Doppler. Vamos já chegar nele. Simbora para a próxima tela, gente. Acompanha, tira foto, printa, copia no caderninho. Velocidade do som. É a mesma em qualquer meio que se propaga. Se ela está se propagando dentro do meio, por exemplo, no ar, ela vai ter uma velocidade próximo, depende, está variando aí porque depende da pressão, temperatura, altitude, vai influenciar. Mas é uma média de 340 metros por segundo, velocidade do som. Dependendo do vestibular que você vai fazer, ele se aproxima até 350. Por quê? Ele muda realmente, ele muda e ele vai variar entre 330, 340, 350, 360, dependendo das qualidades que eu acabei de mencionar. Então, para facilitar o cálculo do aluno, ele mete lá 350, fica fácil de você calcular isso na ponta do lápis. Fórmula, anota a fórmula para você, de olho na tela, olha só, velocidade é igual ao comprimento de onda, lambda, vezes a frequência. Onde V a velocidade em metro por segundo, esse Y de cabeça para baixo é a lambda, é a letra grega L, comprimento da onda em metro, mas pode ser usado em centímetro. Vamos lidar depois com isso, tá? De imediato memoriza metro. E a frequência em hertz. Lembrando que hertz é rotação por segundo. O tempo está em segundo para poder encontrar hertz. A frequência. Olha aqui comigo na tela. Olha aqui comigo no quadro. Acompanha. Lembra? Fizemos uma aula anterior, onde a frequência é o inverso do período. É uma fórmula também da frequência. Ele pode dar o período e eu calcular a frequência. Ou o período é o inverso da frequência. Dependendo do que ele vai colocar para você no probleminha, eu posso usar esse ou esse. A fórmula em cima agora, ó, a fórmula velocidade é igual a lambda vezes a frequência, mas eu também posso usar o período. Se ele já me der o valor do período, eu sei que o período é o inverso da frequência. Então isso aqui seria igual a lambda dividido pelo período. Tanto faz. Qual é a fórmula mais usual então, professor? É essa daqui. Essa é a fórmula mais usual para quem vai fazer o cálculo da velocidade de onda, certinho? E olho na tela, voltando para a tela agora, coloquei ali uma tabela para você, só para ter ideia mais ou menos como é que seria, ó. O ar, lembrando, gente, isso muda conforme a temperatura, pressão. O ar tem uma média de velocidade, o som seria de 331 metros por segundo. Na água, aumenta. Quanto mais denso for o meio, quer dizer, mais matéria tiver no meio, o som se propaga melhor. É o oposto da luz, né? A luz se propaga melhor em materiais menos densos. Ela tem dificuldade. Por exemplo, o mar, né? A gente sempre lida lá que no fundo do mar escuro, a água não consegue descer isso tudo porque a água vai ficando densa. O vidro tem aproximadamente 4.540 metros por segundo. O ferro, 5.130. Coloquei alguns valores só para a gente ter noção. Não precisa se preocupar com isso. Ele vai dar no probleminha. São 3 variáveis. Velocidade, lambda e frequência. Ele precisa me dar 2 para encontrar a outra. Quando normalmente ele pede a frequência. Qual é a frequência? Aí ele vai lhe dar a velocidade e vai dar o comprimento de onda para a gente poder calcular isso. Fechou? Simbora para a próxima tela. De olho na TV, vamos para um exercício. Vamos treinar um pouquinho isso. Bem rápido, é simples, facinho, facinho. Então, você acompanha aí. Vamos ler na tela da TV. Uma fonte de ondas sonoras está imersa em água, emitindo ondas a uma frequência de 740 Hz. Já me deu a frequência. Sabendo que o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte é de 200 centímetros. Opa, acabei de colocar para vocês que tem que ser metro. Determine a velocidade de propagação das ondas sonoras na água. Acompanhe comigo aqui, vamos para o nosso quadro. Ele disse que o tamanho do comprimento de onda é de 200 centímetros. Tem que passar isso para metro. E agora, professor, como é que passa isso para metro? Não lembro. Ó, temos aquela tabelinha, né? Vou fazer a tabela completa de quilômetros. Quilômetro
hectômetro, decâmetro e metro. Mas aqui é centímetro. Fazer embaixo agora. Dá para fazer, né? Então vamos seguir aqui, ó. Decímetro, centímetro e milímetro. Tá aí nossa tabelinha. Temos 200 centímetros. Eu preciso posicionar 200 ali nessa tabela. Vamos fazer as barras. Coloca as barras verticais. Estou em centímetro. A vírgula de centímetro está aqui, ó. Isso aqui representa a barra de centímetros. Cada coluna dessa deve ter um dígito. 0, 0 e 2. Então são 3 colunas. 0, 0 e 2. Isso vai me dar quantos metros? 2 metros. Certinho? Acompanhe na tela da TV agora. 200 centímetros. Isso representa 2 metros. Como é que é o cálculo? Simples. Ele já deu a frequência. Transforma os centímetros para metro. Por que eu preciso transformar para metro? Olha, porque nas respostas estão todas em metro. Poderia usar centímetro? Poderia. Se aqui tivesse centímetro por segundo, não iria transformar. Você iria pegar os 200 centímetros que ele já colocou e multiplicar pela frequência. Certinho? Resultado final ali para a gente, 1.480 metros por segundo. Alternativa correta, letra B de bola. Fechou? Simbora para a próxima tela. Acompanhe na tela da TV. Vamos a algumas qualidades do som. É a característica de retornar do próprio meio que incide. Nós temos a reflexão. Então, o que é reflexão? Vamos para o espelho. Reflexão é quando a onda de luz bate no espelho e retorna para o meio de onde veio. Pronto, isso é uma reflexão. Ocorre reflexão com som? Sim, ocorre sim. A onda de som bate nos objetos e reflete para o próprio meio de onde vinha. Isso é a reflexão. Certinho? Reflexão simples. Estudamos a luz também. Ocorre reflexão também com som. Dentro da reflexão ocorrem alguns fenômenos. O primeiro deles é o eco. Quando ocorre eco, hein? Quando você fala e depois você escuta a própria voz. Ela reflete em algum obstáculo e retorna para você. Isso é o que ocorre com eco. Só que, para ocorrer eco, tem que ter um tempo maior que 0,10 segundos de reflexão. Aí tem pegadinha, gente. Olha, tem bastante pegadinha nisso. Acompanha comigo aqui no quadro. Supondo que um objeto qualquer, vai gerar um som. Esse som vai se chocar em algum objeto qualquer. Um anteparo qualquer. Ele vai bater nesse anteparo e vai retornar. Por que retorna? Porque sofreu reflexão. Esse tempo de ida e volta, por que ida e volta? Porque ele fala que é o tempo de audição. Eu falei, pelo menos 10 segundos depois eu tenho que escutar a minha própria voz. Então nós temos 2 tempos. Temos um tempo de ida e um tempo de volta. Certinho aqui? Tempo de ida, tempo de volta. Agora olha lá na sua tela. Olha na tela da TV. Ele diz o seguinte, quando o som reflete com intervalo de tempo suficiente para distinguir o som emitido e o refletido. Eu falo e escuto minha voz. Só que esse tempo tem que ser maior que 0,10 segundos. Não pode ser menor. Certinho? Anota isso no caderno, que isso é importante. Tira seu print e anota no caderno. Vamos para o próximo. Para uma situação, acompanha aí, situação da PUC. Para a recepção inteligível de 2 sons consecutivos, o intervalo de tempo entre os mesmos deve ser igual ou maior que o 0,10, 0,1, 0,100, 0,1000. Esses zeros que vêm depois do 1 não interferem. Então, 0,1 segundo. Portanto, num local onde a velocidade de propagação do som é de 350 metros por segundo. Olha o número que eu falei, né? Fica mais fácil. 330, 340, eles vão aproximar isso para 350, fica mais fácil do cálculo. Para que ocorra o eco, a distância mínima entre uma pessoa gritando seu nome na direção de uma parede alta e a referida parede deve ser de... Qual é a distância mínima que precisa acontecer eco? A distância mínima que precisa acontecer eco. Agora olha para mim aqui.
Acontece muito. Às vezes a gente tá no banheiro, tomando banho, e aí tá lá, cantando, bem bonitão. E a gente escuta a própria voz, e a gente costuma dizer que é eco. Ou quando a gente faz uma mudança, entra numa casa nova, né? Tô de mudança, vou para uma casa nova. Não tem nenhum móvel na casa ainda. Assim que eu entro na casa, dá pra gente perceber que o som que a gente gera, a gente escuta ele de volta. Aquilo é eco? A situação do banheiro é eco? A situação da casa nova é eco? Como é que eu vou saber se está acontecendo eco? Cálculo que ele quer que você mostre agora, de olho na sua tela. Olha para a TV. Ele quer que você prove se eco está acontecendo numa situação mínima. Quer dizer, no banheiro acontece eco, lá na casa nova acontece eco. Como é que eu faço isso? Simples, você vai calcular usando a equação da cinemática. Espaço é igual a velocidade dividido por tempo. O espaço é a distância que eu preciso ter entre o objeto e a minha voz para gerar eco. E essa distância é a mínima que ele quer. A velocidade ele já me deu, vale 350 e me deu tempo. Opa! Esse tempo, gente, é o tempo de ida e volta. 0,1 segundo, eu falei, minha voz bateu no objeto, retornou em 0,1 segundo. Mas eu preciso somente da distância, ou de ida ou só de volta. Fazendo o cálculo vai dar 35 metros. Mas 35 metros foi o espaço que o som andou para ir e voltar. Qual é a distância que eu estou do objeto, então? Divide isso por 2. Olha quanto que vai dar, 17,5. Ou eu divido no final, olha na tela, ou eu divido o final, espaço dividido por 2, ou eu já divido o tempo. O tempo dividido por 2, que seria 0,1 para ir e voltar, então é 0,05 para ir, 0,05 para voltar. Dá no mesmo. Veja como que fica melhor para você. Eu sempre costumo fazer desse jeitinho, divido o espaço que fica mais fácil. Ok, gente? Show de bola? De olho na tela, vamos para a próximo slide. Dentro ainda da reflexão, ainda ocorre mais dois fenômenos, a reverberação e o reforço. Então, quando ocorre reverberação, quando ocorre reforço. Printa a tela, copia aí no seu caderninho. Vamos ler o que é reverberação. Quando ocorre uma superposição de um mesmo som refletido. Isso pode causar um aumento ou diminuição da intensidade sonora. Essas duas ondas ficam indistintas. Opa! A reverberação chega a ser confundida com o eco. Voltando para a situação do banheiro. Eu estou dentro do banheiro, estou gritando, estou falando, estou cantando, estou ouvindo minha própria voz. É eco? Pô, só se você tiver um banheiro com mais de 17 metros de parede. Você ficar distante mais de 17 metros, acabamos de calcular isso. Então eu preciso ter pelo menos 18 metros, vamos garantir? Eu preciso ter pelo menos 18 metros para que ocorra eco. Minha voz tem que sair livremente, bater no obstáculo que está a 18 metros de mim e retornar. Pô, meu banheiro, pelo menos na minha casa, não tem. Se você tem em casa, barãozão aí que tá ouvindo agora, tem um banheiro aí que a parede está a 17 metros de distância de você, vai dar eco. Lá na minha casa não dá eco. Vai dar reverberação. Eu falo e escuto a minha própria voz. Bateu, refletiu nos objetos que estão próximos de mim e eu escuto. Só que eu escuto quase que instantaneamente. O eco não. O eco ele demora um pouquinho. Eu falo. Eu escuto mais tranquilo, mais distinto assim o som do outro. Aqui é indistinto. Olha só, eu não consigo distinguir se exatamente é minha voz que eu estou falando, porque está chegando imediatamente. O tempo é bem mais curto. Reforço. Quando é que ocorre reforço? Quando a diferença entre os instantes de recebimento do som refletido e do som emitido é praticamente nula. Essas duas ondas devem ter a mesma fase de sinal emitido, causando um aumento de nível sonoro. O oposto é a diminuição, onde as fases estão invertidas. Vê comigo aqui no quadro. Acompanha comigo aqui no quadro agora. Ó. Vimos já um desenho da onda. Uma onda ela possui dois lados. Se eu imaginasse aqui a linha zero, ou ponto de equilíbrio, que corta a onda exatamente ao meio, vamos chamar esse lado aqui de fase positiva, esse lado aqui de fase negativa, tá bem? Duas fases. Uma onda ele vai ficar fazendo isso, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa. Temos dois tipos de encontro, um encontro construtivo e um encontro destrutivo. Quando é que ocorre um encontro construtivo? Vamos pegar duas fases positivas. Ó. Quando uma fase positiva está se dirigindo ao encontro de outra fase positiva, pode até ter tamanhos diferentes, não precisam ser tamanhos iguais. Quando essas duas ondas se encontram, há uma superposição de onda. No encontro delas, uma sobe sobre a outra e vai ficar assim, ó. Ela fica maior do que as anteriores.
Essa vem para cá, positiva, e essa vem para lá. No instante de um encontro, está tendo um reforço positivo. Quer dizer, está aumentando o som. Quando aumenta a amplitude, se liga nessa informação, quando aumenta a amplitude, eu aumento a energia da onda. A amplitude está relacionada com a energia. Depois desse encontro, o que acontece, hein? Nada, ela segue normalmente. Essa daqui passa o caminho dela, ela volta para o tamanho dela e segue. Essa daqui volta para o tamanho dela e segue. Não tem nada de alteração nessas ondas, somente nesse ponto de encontro. Se forem duas negativas, do mesmo jeito. Agora, quando acontece uma positiva e uma negativa, supondo que uma onda positiva está se dirigindo para a direita e uma negativa está se dirigindo para a esquerda. Se elas tiverem mesmas amplitudes, quer dizer, se a altura daqui é a mesma altura daqui, vai zerar. Vai dar encontro destrutivo. Esse encontro é destrutivo. Quando elas encontram, a energia de uma é roubada pela outra. Se elas tiverem energias opostas com o mesmo módulo, vai zerar. Certo? Vai dar então a destruição total. Depois que passam, segue normalmente o caminho. Só no ponto de encontro é que há essa alteração. Depois que elas mudam o encontro, vão seguir sua vida, não mudam nada nas características da onda. Fechou? Simbora então para a nossa tela. De olho na tela, gente, vamos para o próximo slide. Ressonância. Quando ocorre ressonância? Tira print e copia no seu caderninho. Definição de ressonância. Quando duas ondas de fontes diferentes, com frequências próximas ou iguais. Próximas ou iguais. Se forem distintas, muito diferentes umas das outras, não vai dar ressonância. Se encontra ocorrendo superposição de ondas construtivas. Aumento da energia. Lembra lá? Aumentou a onda, a amplitude, aumenta a energia. Quando há um encontro, há esse aumento de amplitude. Somente no encontro, hein? Ou destrutivas, quando há diminuição, se é um encontro de uma positiva com a negativa. Situações parecidas ocorrem em saltar numa cama elástica, brincando num balanço de parque ou balançando a rede. Quando é que tem, então, esse encontro de ressonância? Não sei se vocês já viram, né? Muitos cantores, principalmente cantor lírico, ele faz o desafio de quebrar taça de cristal. Ele pega a taça e dá um peteleco lá na taça, né? Ele tem o som preparado para isso, ele consegue perceber qual é a frequência que a taça está vibrando e aí ele vai dar uma nota com a mesma frequência. Ele dá a nota, pá, e aí a taça começa a vibrar e quebra. Por que quebrou? Opa, temos o fenômeno da ressonância. A taça, naturalmente, vibra numa frequência qualquer, supondo 440 Hz. Supondo que a taça vibre em 440 Hz. Se o cantor consegue captar lá, que deu a nota de 440, e ele emite a mesma nota, os dois vão ressonar, quer dizer, as duas ondas vão se sobrepor. E aí vai aumentar a amplitude da onda, quer dizer, vai vibrar mais. A energia da onda está aumentando. E aí as partículas da matéria da taça, né? Os cristais da taça se rompem e ela parte. Isso é possível sim. Pode olhar no YouTube, você vai encontrar pessoas fazendo isso sem ser mágica. Naturalmente, pelo fenômeno físico chamado de ressonância. Na rede, no balançar da rede. Supondo que você está balançando, a pessoa está balançando a rede, ó, e você está aqui, né? O que acontece se quando a rede vem, você dá um empurrão? Ela não vai aumentando a altura? Ela vai aumentando a altura, ela vai balançar cada vez mais. Agora, se ela vem e você atrapalha, você está destruindo o balançar da onda. Você está destruindo o balançar da rede. Pronto, a mesma coisa aí, a cama elástica. A mesma coisa a cama elástica. Tem duas pessoas na cama elástica. Uma está saltando e a outra está paradinha. O que acontece com a outra pessoa que está parada? Ela começa a saltar também, né? Ela começa a acompanhar o salto, porque a cama elástica vai vibrar, vai ressonar na mesma quantidade de batidas que a pessoa está fazendo, a frequência que a pessoa está batendo. E a outra vai ser forçadamente a vibrar também, a pular. E se elas pularem desiguais? Aí a cama elástica interrompe o balançar. Ela vai cancelar o balançar. Ela balança toda torta, né? Não sei se vocês já pularam cama elástica. Certinho, gente? De olho na TV, vamos para a próxima tela. Opa, um exercício para você. Vê lá. Para que um corpo vibre em ressonância com o outro, é preciso o quê? Facinho, gente. Marca aí para mim na TV, vai lá, dá uma pancada na TV, não quebra, hein? Dá uma pancada na TV, marca aí para eu escutar daqui. Vamos lá. Letra A. Para ressonar, seja feito o mesmo material que o outro? Não. A voz da pessoa vai gritar, e a taça, que eu dei o exemplo da taça de cristal, a minha voz, eu não sou o mesmo material da taça, né? Não é com o mesmo material. Letra B, vibre com a maior amplitude possível. Depende da amplitude, gente? Não depende da amplitude. A amplitude vai aumentar por causa da ressonância.
Letra C, tem uma frequência natural igual a uma das frequências naturais do outro. Ah, tá por aí? É C? Letra D, vibre com a maior frequência possível? Não. Letra E, vibre com a menor frequência possível? Também não. Correto aí seria a letra C. As frequências têm que ser próximas, o mais próximo possível uma da outra. Vai acontecer ressonância, certinho? Ressonância magnética, temos aquela ressonância que vamos verificar o órgão. O que acontece com aquele equipamento? Ele emite uma frequência calculada para aquele órgão. Aquele órgão vibra, o tecido vibra. Obviamente que a medicina já descobriu qual é a frequência que está lá sendo vibrada e aí emite um equipamento que vai bater nesse tecido, vai vibrar com ele igualmente. Vai retirar informações e devolver para o aparelho. O aparelho é previsto para isso. Simbora para a próxima tela, acompanha aí. Ainda dentro dos fenômenos sonoros, a altura. O que vem ser a altura do som? A altura do som está relacionada com sua frequência. Ou seja, a altura é a qualidade do som que permite ao ouvido distinguir um som grave, baixa frequência. Opa, chegou aquele momento. Lembra lá daquela telinha que eu botei inicialmente para você, gente? Do lado esquerdo, eu vou baixando para 20 Hz. Lá tem uma voz que eu pedi para você memorizar. É a voz de quem? Do homem ou da mulher? Do homem, isso mesmo. Quando eu aumento, eu vou subir para 20.000 Hz ou 20 kHz. Qual é o outro lado da voz? Voz feminina. De um lado é som agudo, do outro é som grave. Memoriza isso, isso vai ser muito importante. Baixa frequência de um som agudo, de alta frequência. Essa altura eu vou distinguir a qualidade da frequência. A frequência que está sendo tocada. Então, se eu estiver ouvindo o som, estou lá ouvindo, não sei, uma FM qualquer. Sei não, vou chutar um aqui, estou ouvindo aí 100. Estou ouvindo 100, uma FM que está lá sintonizada no 100. 100 qualquer coisa, que eu não quero nomear nada aqui. Então, 100 qualquer coisa. Estou lá sintonizado sem qualquer coisa. Alguém disse para mim, aumenta aí. Aumentar, a pessoa pediu para aumentar o som, talvez estivesse tocando uma música que ela gostasse, né? Aumenta aí eu passo de 100 e vou para 300. Eu aumentei, mas a pessoa, não era isso que eu pedi, não, volta lá, eu quero ouvir a música. Mas você não pediu para aumentar? Eu aumentei, aumentar é a frequência. Eu saí de 100 Hz para 300 Hz. Então isso que é aumentar. Baixa aí, então eu saí de 100 para 10 Hz. Estava sintonizado no 100, eu baixei para 10 Hz. Eu baixei. O volume é diferente. Certo? O volume, quando eu aumento o volume, eu estou aumentando a amplitude da onda. De olho aqui comigo no quadro, gente. Olha só o que vai acontecer quando eu aumento o volume. Eu tenho uma onda que está se propagando no meu som, por exemplo, lá na minha estação de 100 Hz, e ele tem uma amplitude. Esse som tem uma amplitude aqui, ó. O Azinho, a altura da onda da linha de equilíbrio até o ponto mais alto da onda, que é chamado de crista, ou do Azinho, também pode ser da linha de equilíbrio, até o vale, a parte mais baixa da onda, crista-vale. Isso daqui vai continuar constante se o volume está fixo. Agora, quando eu aumento o volume, a pessoa pediu para aumentar o volume, né? Então agora eu vou aumentar o volume. Olha o que eu vou fazer com a onda. Eu vou dar energia para ela. Ela vai fazer isso, ó. Mas isso aqui é mantido, essa distância daqui para cá, que isso é meu comprimento de onda, que é metade de uma onda, aqui é uma onda inteira. Aqui meu comprimento de onda é mantido. Eu dei energia para a onda, quer dizer que o som agora pode ir muito mais longe, certinho? Isso é a amplitude da onda. Voltando agora para a tela, acompanha. Timbre. Qualidade sonora que permite distinguir dois sons de mesma altura, mesma frequência e mesma intensidade, emitidos por instrumentos diferentes tocando a mesma nota musical. Quando é que eu tenho a diferença do timbre? Por exemplo, você está na sua casa, você está trancado no seu quarto e você escuta uma voz lhe chamando. Fulano, como é que você sabe quem é que está chamando? Porque você conhece que é seu pai, seu irmão, sua irmã, porque cada um tem uma voz peculiar, particular, pessoal. Esse é o timbre. No instrumento musical também. Quem conhece instrumento musical, se eu tocar uma nota no piano, a pessoa vai saber que é o piano. Se eu tocar no violão, vai saber que é o violão mesmo sem olhar. Porque o violão tem um som próprio, o piano tem um som próprio, o clarinete tem um som próprio, a corneta tem um som próprio. Isso são os timbres, diferenciando a mesma frequência de instrumentos diferentes. Certinho? Próxima tela, gente. Vamos aí para um exercício. Se liga. Cada nota musical que compõe uma determinada escala
possuem uma frequência característica. A primeira nota da escala é chamada de tônica, e toda escala termina com a repetição da tônica, porém com a frequência maior. Está falando das qualidades particulares dos músicos, né, das notas. Por exemplo, a escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó oitavado, né? Ele está numa frequência acima agora. O segundo Dó da escala possui uma frequência maior do que o primeiro. Qual é a característica da onda sonora que diferencia a tônica do oitavo grau da escala? Timbre, intensidade, volume, nível de intensidade ou altura. Então, timbre não vai diferenciar a nota, vai diferenciar o instrumento que está tocando. Intensidade é quanto à amplitude, quanto ao som que ele vai ser tocado. Volume também tem a ver lá, mas não é esse caso aqui ainda. E o correto aqui seria a altura da onda. Ela vai estar oitavado, então está mais alto, numa frequência acima. Lembrando que a altura, a gente sempre confunde isso com volume. A altura na física é a frequência, mudar de frequência, não é mudar de volume. Mudar de volume é amplitude, certinho? Então a altura vai para uma frequência maior. Próxima tela. Durante uma apresentação musical, 3 instrumentos musicais diferentes tocavam a mesma nota. Ah, acabou, né? Acabou já tudo. João estava na plateia sentado na primeira fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, ele pôde discernir cada um dos 3. Qual é a propriedade que fez com que João conseguisse perceber que o instrumento estava sendo tocado? Volume, frequência, intensidade, altura, timbre. Timbre é o que vai diferenciar a qualidade do tipo de instrumento que toca a mesma nota. Vamos para o último, gente, efeito Doppler. Efeito Doppler. Difícil, os alunos reclamam bastante desse efeito Doppler. Tira print, copia no seu caderninho a fórmula. Como é? Quando é que ocorre efeito Doppler? Olha para mim aqui no quadro agora, supondo que uma fonte sonora está emitindo um som. E o som, como eu falei para vocês no início, ele é tridimensional. Eu vou colocar em 2 dimensões e vou tentar fazer os círculos. Como eu vou fazer rápido, não se preocupe das falhas dos círculos, não tem nenhum problema isso. Tá? Então o som ele é emitido dessa forma. A fonte está paradinha e ele emite um som circular em todas as direções. Quando essa fonte se movimenta, há uma mudança na característica do som. Supondo que eu vou pegar essa fonte e vou arrastar bem rápido para cá. Ó. Vou arrastar bem rápido para cá. Quando eu faço isso, eu vou alterar as distâncias dessas ondas. Esse som vai ficar assim agora. Ó. A fonte sonora se movimentando bastante rápido, ele vai comprimir a onda de som que está à frente dele. Ele vai fazer isso. E as de trás ele vai alongar. Isso é o efeito Doppler. Ele diminuiu aqui o comprimento de onda e aqui ele aumentou o comprimento de onda, certinho? Isso é o efeito Doppler. Agora olha na tela. A fórmula do efeito Doppler. A frequência aparente que alguém vai perceber, por exemplo, aquelas motos que tem o cano alterado, ele se aproxima de você, dói no ouvido, né? Ele vem lá de longe, vem doendo no ouvido, você vai incomodando porque a frequência está alta. Quando ele passa por você, vai embora, você percebe que o som melhora para você, porque agora a frequência ficou baixa. Há uma frequência aparente, é o FA. Isso vai ser igual à frequência da fonte, que está emitindo, a fonte original. Velocidade, mais ou menos a velocidade do observador, e a velocidade, mais ou menos a velocidade da fonte. Esse V aí é a velocidade do som, que ele vai lhe dar 340, 350 metros por segundo, certinho? Embaixo, olha quem é quem. V a velocidade do som no meio, V0 a velocidade do observador. Anote isso aí que é importante demais, gente, olha. Quando o observador está correndo em direção à fonte que está parada, a velocidade dele é positiva. Se aproximando da fonte parada, a velocidade é positiva. Quando o observador está se afastando da fonte, a velocidade dele é negativa. Certinho? Velocidade da fonte agora é o oposto. A fonte é positiva quando ele está se afastando e negativa quando está se aproximando. Perceba que é diferente, tá? O observador se aproxima, a velocidade é positiva. Fonte se afasta, a velocidade é positiva. É diferente. F é a frequência da fonte, FA a frequência percebida, V0 é a do observador parado e VF é o observador, é a fonte quando está parada. Velocidade da fonte. Pode alterar também, nem sempre pode ser parado, tá certinho? Simbora para uma situação, então, para a gente pegar um exemplo prático disso aqui.
professor lê seu jornal sentado no banco de uma praça. Está lá sentado bonitinho no banco da praça, lendo o jornal e vai acontecer alguns fenômenos. Primeiro, o alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Aí você precisa interpretar. Precisa interpretar que, se ele vai abrir o porta-malas, o motorista vai abrir o porta-malas, o carro não está se movimentando, está parado. E aí dispara o alarme. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Olha. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então temos duas fontes se movimentando e uma parada. Né? A outra do carro que disparou está parado, velocidade não altera, só altera se o carro se mover. Dois vão se alterar, 2 e 3. A ambulância se aproxima com a sirene ligada. Quando ela se aproxima, é aquela voz aguda, é a voz feminina. A voz feminina está na frente. Se aproxima, dói. Então, frequência alta. Voz feminina, frequência alta. A terceira situação, um mau motorista impaciente, após passar pela praça, buzina, se afastando. Se afastando, já foi aquela dor no ouvido. Lembra o motoqueirozinho se aproximando? Ele se afastou, já não dói mais. Então aí nós temos a voz aguda, voz grave, desculpa, voz do homem. Voz grave do homem quando se afasta, voz aguda da mulher quando se aproxima. O professor percebe o efeito Doppler apenas em 2 e 3. Nos eventos 2 e 3, letra E, com aumento da frequência em 2 e diminuição da frequência em 3. Aproximou, voz feminina. Afastou, voz masculina. Certinho, gente? Então vamos agora para um cálculo direto agora. Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento. A pessoa está parada, o carro está se aproximando. Velocidade da fonte quando se aproxima, negativa. Querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-lo, toca a buzina, cujo som, por ele percebido pela fonte original, 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa é de, então houve alteração. A pessoa vai ter uma frequência aparente, falsa, por causa do movimento da fonte. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Como que faz isso? Aplica na fórmula. Velocidade da fonte, 640 Hz. Velocidade do som, 340. E a velocidade que a pessoa está se aproximando é de menos 20 metros por segundo. A fonte está se movimentando, se aproximando, velocidade negativa. Jogando na fórmula, temos a frequência original, é essa daqui, ó, frequência original. A velocidade da pessoa, aqui é a velocidade da fonte, menos a velocidade da pessoa, a pessoa está parada. Então a velocidade dele é 0. 340 menos 0 fica próprio 340. Embaixo é a velocidade da fonte. 340 menos a velocidade que ele deu, 20 metros por segundo. Às vezes, galerinha, ele coloca em quilômetro por hora. Divide por 3,6 para transformar para metro por segundo. 640 vezes 340 dividido por 320 vai dar o resultado de 680 Hz. Letra E. Certinho, galerinha? Tudo fechado? Vimos um pouco de revisão. Espero que dê certo para você. Espero que essa revisão contribua para o seu estudo pessoal. Seja a sua aprovação esse ano. Simbora, tamo junto! Juntos no Enem.